Olá, amigos da Companhia do Xadrez, olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje nós vamos ver uma partidaça, está sendo inclusive aclamada como a mais nova partida do século, vocês já vão entender o porquê. Foi jogada entre o grande mestre Murali Karthikeyan da Índia contra a promessa iraniana, que é Alireza Firouzja, está sendo cotada aí para ser um futuro campeão mundial. Essa partida foi realmente uma partidaça e nós vamos passar então aos lances a partir de agora. Foi jogada aqui numa defesa ainda do rei. Vem aqui o Alireza Firouzja jogando D4, segue cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4 e a gloriosa Índia do Rei com D6. Vem aqui a variante com H3 do iraniano, variante que está na moda ultimamente. Partida seguiu aqui com roque, bispo E3 e agora o lance C5 do indiano. C5 que é um lance interessante, parece dar aqui um peão. Se D por C5 agora, as pretas têm aí duas opções principais. Uma delas é jogar dama A5 para poder pregar o cavalo de C3, ameaçar ali o cavalo ameaçar com o cavalo peão de E4 e em seguida recuperar o peão em C5. Também pode ser jogado aqui o lance D por C5 e depois de dama por D8, torre por D8, bispo por C5, cavalo D7. O bispo está em boas condições aí de atuar contra o cavalo em C3, e uma linha aqui, bispo por E7, por exemplo, bispo por C3, por C3, torre E8 atacando o bispo, e depois de bispo D6, torre por E4. A partida aí bem interessante pode surgir nessa posição. Mas não foi isso que aconteceu na partida. Depois do lance C5, ali do indiano, veio o lance cavalo F3 do Firouzja. A partida seguiu aqui com dama A5. A ideia é pregar o cavalo em C3 para poder fazer um ataque de cavalo aqui contra o peão em E4. E agora o lance do Firouzja, que foi uma novidade, cavalo D2. Interessante essa jogada, até pela continuação que o Firouzja vai seguir. Outros lances jogados nessa posição, depois de dama A5, seria dama D2 para evitar a pregadora do cavalo, ou mesmo bispo D3 para arrumar uma defesa para o peão aqui de E4, ou mesmo dama C2 com a mesma ideia de defender E4. Mas veio o cavalo D2, o indiano continuou com C por D4 e agora uma brincadeirinha aqui do Firouzja que vai lhe custar caro. Veio aqui cavalo B3 com a ideia de atacar a dama. E uma vez que a dama se retire, jogar aqui cavalo por D4, uma estrutura aí bastante comum, bastante conhecida, parecida com a variante Maroczy contra a siciliana dragão acelerada. Depois de cavalo B3, entretanto, aqui no lance 9, e é por isso que essa partida está sendo aclamada aí como uma nova partida do século, veio aqui um sacrifício de dama com dama por C3. Parece loucura, parece arriscado, mas tem as suas ideias muito profundas aqui na posição. Uma ideia extremamente posicional, um sacrifício posicional de dama que a gente vai notar aí nos próximos lances. Veio aqui B por C3, agora D por E3 e o Firouzja resolveu jogar com F3. Bom, o que as pretas ganharam com essa história do sacrifício de dama? Aqui elas vão ter o bispo de G7 muito bem colocado, pressionando ao longo da diagonal. Elas vão ter aqui o bispo de casas brancas que pode jogar via E6, pressionando a debilidade em C4. Os cavalos têm aqui pontos fortes, como a casa C5 e a casa E5, e as torres vão ter uma mobilidade muito boa através
aqui da coluna semi-aberta, justamente para pressionar também as debilidades C4 e C3. Agora, inclusive, depois do F3 do Firouzja, esse peãozinho vai estar ali infiltrado na defesa adversária, causando bastante transtorno. Então aqui eu quero fazer um parênteses para poder lembrá-los daquelas aulas que vocês tiveram lá no início com seus primeiros professores, onde eles te ensinaram os primeiros movimentos e ensinaram aquele valor das peças, né? A torre vale 5, o bispo e o cavalo valem 3, a dama vale 9. Pessoal, na hora de jogar a partida mesmo, esqueçam esses números, porque esses números não significam nada. O que realmente vai contar é a posição no tabuleiro. Muitos dos professores de vocês com certeza ensinaram o valor relativo das peças. O valor relativo é o valor que uma peça assume de acordo com a posição. E essa partida vai exemplificar muito bem aí essa questão, o valor relativo das peças. O que vai contar realmente é a atividade das peças. Em anos recentes nós temos visto aí a Alfaziro mostrando brilhantes partidas, a Lila Cheshiron também. Ultimamente o próprio Magnus Carlsen disse que um dos heróis dele, dois dos heróis dele são o Alfaziro e o Dubov, e ele explicou por quê, justamente por causa desses sacrifícios dinâmicos, uma peça sacrificada, um peão sacrificado, pela posição no tabuleiro, gerando aí aquele desequilíbrio dinâmico e uma vantagem que materialmente parece impossível, mas posicionalmente realmente vai causar aí a vantagem para um dos bandos. Bom, vamos voltar então aqui à partida. Depois desse parênteses, vamos ver que a dama sacrificada aqui, ela vale muito mais do que 9 no decorrer da partida. Quero lembrá-los também de uma linha na Índia do Rei. A gente já viu aqui no canal Alfaziro, Lila Cheshiron e Stockfish jogando essa linha. Muito interessante. É também na Índia do Rei, para a gente notar que essa ideia do sacrifício de dama por duas peças menores não é algo novo, não é algo estranho à teoria enxadrística. Por exemplo, ali depois do lance D6 da Índia do Rei, a variante Samish com F3 pode ser conduzida na variante Bronstein, que é com bispo E3, E5, D5, cavalo H5, dama D2, dama H4, cheque. E aqui depois de G3, as negras também sacrificam sua dama por duas peças menores. Vem cavalo por G3 e depois de dama F2, cavalo por F1, dama por H4, cavalo por E3, rei E2, cavalo por C4. Uma linha muito conhecida. Seiravan já empatou com Kasparov de pretas essa posição. Stockfish venceu a Lila Cheshiron de pretas. Realmente uma posição bem interessante, onde são duas peças menores pela dama e as peças pretas conseguem um jogo interessante, um jogo de igual para igual. Bom, vamos voltar lá para a partida então do Firouzja contra o Murali. Nós estávamos aqui no sacrifício de dama. Vamos lá para o sacrifício de dama de novo aqui. Dama por C3, veio B por C3, agora tomou em E3 e o lance F3. Obviamente que depois de D por E3, se o Firouzja resolve jogar aqui, em vez de F3, o lance F por E3, cavalo por E4, e seria uma situação um pouco pior do que na partida. Bom, depois de F3, Murali jogou aqui cavalo H5, já de olho nessas duas casas esburacadas aí em G3 e F4. A partida seguiu com dama C1 atacando o peão em E3, veio aqui bispo H6 defendendo o peão, agora G4 ataca o cavalo, cavalo vai para F4 para reagrupar ali na casa E6, e a dama não pode tomar aqui
o peão em E3, porque senão levaria cavalo G2 cheque, está perdendo a dama. Bispo por G2, bispo por E3. Por isso, depois de cavalo F4, veio aqui rei D1. Agora o rei não vai tomar cheque e também já está tentando se esconder ali na ala da dama. A partida seguiu com cavalo E6 para manter o peão protegido. Rei C2, cavalo C6. Os cavalos já vão ficar de olho aqui nas duas casas que são os pontos fortes mencionados. H4 ameaçando G5, vem aqui bispo F4 para sair dessa ameaça. Dama D1, inclusive depois de bispo F4, fica a ameaça de E2, disparando um ataque contra a dama e ganhando o bispo de F1. Por isso, dama D1. Agora cavalo E5, cavalo C1, bispo D7 desenvolvendo com ameaças interessantes, como as peças das pretas, as peças menores brincam no tabuleiro, dominam o tabuleiro inteiro, e as peças brancas ficam lá na arquibancada do outro lado do tabuleiro, só assistindo o passeio das peças pretas. Bispo A4 então é a ameaça aqui nessa diagonal, vem então o lance A4 para impedir, torre A C8, cavalo E2 ameaça o bispo não quer sair do tabuleiro, joga para H6, vem aqui G5, bispo G7. Agora o bispo vai pressionar ao longo da diagonal preta, principalmente o peão em C3. Uma vez que caia o peão aqui em C4, muita pressão vai ser colocada sobre o peão em C3. Então o bispo em G7 está muito bem colocado. A partida seguiu com bispo H3. E aqui, se o Firouzja quisesse, por exemplo, defender o peão ali em F3, jogando aqui cavalo D4, já cai aqui C4, e depois de bispo H3, um bispo por D4, C por D4, E2, e as coisas estão bem complicadas, esse peão é intomável, bem complicadas as situações aqui para as brancas. Então ele resolveu jogar, depois de bispo G7, com bispo H3. A partida continua com cavalo por F3, veio aqui dama D3 ameaçando o peão, cavalo volta para E5, depois de dama por E3 vem cavalo por C4 atacando a dama, dama vai para F2, agora torre C5, torre de B1 atacando o peão em B7, aí o Sturmurali vai jogar o bispo C6 defendendo o peão, vem agora bispo G2 defendendo o peão aqui em E4. Vem agora o lance F5, que foi um lance que exclama, abrindo a coluna F, para poder pressionar a posição daquela dama em F2. Vem G por F6, bispo por F6, e agora o lance torre F1 do Firouzja. Firouzja já está tentando fazer uma contra-combinação aqui, que não vai ajudá-lo a escapar da derrota. Depois de torre F1, vem o ataque a descoberto aqui sobre a dama com bispo por C3. Agora a torre está ameaçando ali a dama em F2. Vem dama por C5. Cavalo por C5. Torre por F8 cheque. Rei por F8. Rei por C3. E agora cavalo E5. Essa era a posição que o grande mestre Murali tinha concebido ali no seu planejamento. Nessa posição a gente vê as peças aqui correspondentes, um cavalo para um cavalo, um bispo para um bispo, 3 peões para 3 peões. O que sobrou aqui foi torre para cavalo, peão, peão, peão. São 3 peões e cavalo contra a torre. Se tirassem as peças equivalentes aí do tabuleiro, esse final seria um final vitorioso. 3 peões e um cavalo contra a torre é um final vitorioso aí para as negras. A partida vai continuar com alguns lances e nós vamos ver toda a técnica do mestre Murali aqui da Índia para converter essa posição em vitória. A partida seguiu com A5, veio cavalo por E4 cheque, bispo por E4, bispo por E4, agora cavalo D4. Aqui
Possivelmente a melhor jogada é A6, para impedir o avanço do peão de A5. Mas seguiu aqui o lance, depois de cavalo D4, bispo D5. Isso permitiria o lance A6, e depois de B6, cavalo B5. Está pressionando o peão D A7, o único defensor é cavalo C6, e a mobilidade das pretas, embora a vantagem ainda exista, a mobilidade iria ser bastante reduzida. Entretanto, depois de bispo D5, veio o lance cavalo B5 do Firouzja. Isso deu a chance do Murali se redimir e jogar o lance A6. Depois de A6, cavalo C7, ameaçando o bispo vem para C6. Agora a torre F1, rei escapa para G7, vem cavalo E6, cheque, rei vai para H6 e agora a torre F8. O rei vai ser valentão, vai começar a enfrentar aqui a situação na ala do rei, jogando aqui rei H5, ameaçando o peão de H4. Vem torre H8. Antes de tomar o peão em H4, o Murali ainda faz o lance H6, para poder a tomada deste peão não ser com cheque aqui em H7, que causaria a queda do peão em E7. Vocês vão entender por quê. A partida continua aqui com torre H7 e agora rei por H4. Agora tem esses dois peões passados aqui na ala do rei e é muito perigoso deixar esses peões aqui avançando com o apoio do rei, do cavalo e do bispo. Por isso, o Firouzja não vai tomar o peão de E7, vai tomar o peão de H6. Agora, já que a tomada é em H6, o peão de E7 saiu livre, ficou ali intacto. Veio aqui então rei G4, cavalo D4, agora rei G5 ameaça a torre, torre vai ali para H2, muito difícil a defesa aqui das brancas, vem agora bispo D5, torre E2, rei F4, rei vai avançando tranquilamente, é só uma questão de técnica para poder vencer este final. Vem aqui torre F2 cheque, cavalo encara ali, na verdade se interpõe ao ataque de torre contra o seu monarca. Agora torre E2, E5, peão de E7 vai agora avançando tranquilamente para poder ganhar o jogo. Cavalo C2, bispo D5, bispo E4, cavalo E3, avança o peão para D5, rei B4 e agora cavalo D4, ameaçando a torre. A torre está aqui, coitada, protegendo o seu cavaleiro em E3. Jogou aqui torre E1, que era a única para manter a defesa, e depois de rei F3, o Firouzja abandonou a partida, já que está vindo o lance rei F2, atacando a torre, e a torre não vai conseguir mais manter a defesa do cavalo. E se o cavalo sair dessa posição, está entrando o cavalo aqui em C2, dando cheque e capturando a torre em E1. Uma partidaça, realmente uma partida bastante brilhante do nosso amigo aqui, o grande mestre indiano Murali Karthikeyan. Belo sorriso aí na foto, sorriso de campeão. Muito boa a partida. Não acho que ganha da partida do nosso querido Bob Fischer. Bob Fischer que sacrificou ali sua dama no 17º movimento, se eu não me engano, mas com uma posição bem mais complexa do que a que surgiu nessa partida. Aqui realmente a beleza está num sacrifício posicional de dama, considerando aí toda a estrutura de peões adversária, a atividade das próprias peças, que levou aí essa consideração e essa brilhante partida com uma vitória sobre um oponente fortíssimo que é o Alireza Firouzja. Se vocês gostaram de mais esse vídeo, não deixem de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, acionar o sininho de notificações e de nos amparar com um patrocínio, caso vocês queiram, com os links da descrição.
Nós vamos ficando por aqui hoje. Meus desejos de bons treinos a todos, belas partidas. Nos vemos no próximo vídeo e até logo. Você está curtindo os nossos vídeos e não quer perder as novidades aqui do canal? Então inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber a informação de novos vídeos.